Olá pessoal, sejam bem-vindos, prazer estar com vocês nessa tarde. Vai chamando a galera que já já a gente começa a nossa live. Vamos fazer cupcakes para o Halloween, mas a gente pode pensar também em outras coisinhas, podemos pensar para o Natal. Então fica aí o convite para vocês, fiquem ligadinhos que já já a gente vai começar a nossa live. Vai chamando o pessoal que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Vou fazer um cupcake vermelho e vou fazer o cupcake de baunilha na mesma receita, tá? Então bem simples, bem prático de fazer. Eu tenho certeza que vocês vão gostar de fazer essa massinha, tá bom? Vou começar, só vou pegar o material aqui e a gente já vai começar, tá bom? Então, boa tarde para quem tá entrando. Eu me chamo Josué, tô aqui na Tia Marlene com a nossa live. Tenho certeza que vocês vão gostar. Uma live bem bacana. Lembrando que a live vai ficar salva e depois a gente vai postar a receitinha com todo o passo a passo, tá bom? Então não se preocupem com isso. Tia Marlene fica na região do Butantã, aqui em São Paulo. Então, para quem precisa de material, né, quer saber das promoções, de material, de tudo que vocês possam imaginar na parte de confeitaria, a loja fica na rua Emanuel Guedes, número 380, na região do Butantã, como eu falei pra vocês. Se você tiver dúvida, quer perguntar sobre algum material, alguma coisa, tem o WhatsApp no link da bio aqui do Instagram, tá bom? Então, tenho certeza que vocês vão gostar, as meninas vão atender vocês com maior praticidade, com maior alegria, tá bom? Então, eu vou começar pelo contrário, como eu já tenho o meu cupcake pronto, eu vou começar com a cobertura. Então a gente vai fazer um cupcake estilo americano. Americano não tem recheio, tá bom? Mas o recheio vai ser sempre de vocês. Caso você não goste de fazer cupcake sem recheio, você pode colocar geleias, pode colocar doce de leite, brigadeiro, o que você quiser colocar, você pode colocar, tá bom? Então é uma receitinha bem prática, é um cupcake que aguenta qualquer tipo de recheio, tá bom? Então tenho certeza que vocês vão gostar dessa receitinha. E eu vou utilizar hoje o Buttercream americano, já que estamos falando de cupcake, Halloween, né? Coisas ligadas aos Estados Unidos que tem essa tradição muito grande de fazer festa de Halloween. Então vou fazer o Buttercream americano. Eu vou só diminuir um pouquinho o áudio pra gente começar a fazer a nossa receitinha, tá bom? Então, para o Buttercream americano, é uma receita bem simples. Vão apenas 3 ou 4 ingredientes, aí vai depender de você, tá bom? Então a gente vai trabalhar com manteiga ou margarina. Então, super simples, eu vou usar 100 gramas de manteiga ou margarina. Vou utilizar açúcar, vou utilizar 150 gramas de açúcar. Eu gosto de utilizar o de confeiteiro ou o impalpável porque ele é mais fininho. Mas você consegue fazer também com refinado, tá bom? Então, 100 gramas de manteiga ou margarina, 150 de açúcar refinado ou impalpável. Não dá pra fazer com cristal, tá bom? Porque eu vou bater isso aqui não por muito tempo, né? Ele não vai ficar, nossa, tempo batendo. E vou utilizar 150 gramas de cream cheese. A receita original vai depender da região dos Estados Unidos. Então vai ter região que é utilizado o cream cheese e tem lugar que é usado o creme de leite fresco. Os dois dão certo, tá? Mas eu preciso de um ou de outro. E aí por que eu falei 3 ou 4 ingredientes? Que vai depender de você. Hoje eu não vou colocar essência de baunilha, mas você pode colocar essência de baunilha para mascarar, né, entre aspas, o sabor da manteiga, né? Então a manteiga é um creme mais, não, é um creme de manteiga, né? Então, para não ficar aquela coisa pesada, forte, você pode colocar em torno de 5 gramas de essência de baunilha. Belezinha, tranquilinho, são só esses ingredientes, mas lembrando que para quem vai entrar agora na nossa live ou para quem está assistindo e não está ao vivo, eu vou postar a receita com todos os ingredientes e todo o passo a passo, tá bom? Então aqui eu vou começar, porque eu tenho que deixar descansar um pouquinho, então eu vou começar com o recheio. Então eu vou bater na batedeira. Aqui eu vou bater na batedeirinha de mão, que ela é mais rápida.
eu vou utilizar a manteiga. Aqui no caso eu tô usando a margarina mesmo. Então, vou bater esses dois primeiros ingredientes. A manteiga com o açúcar. Então aqui eu vou utilizar o açúcar de confeiteiro. E aí eu vou bater até formar um creme mesmo. E aí tem uma coisa muito importante. Para fazer este buttercream, eu preciso do creme de leite. Ou creme de leite fresco. Ou nata. Ou o cream cheese gelado. Eu acabei de tirar do freezer e eu coloquei na geladeira. Então, pelo menos uma meia hora você põe no freezer para ele ficar bem geladão, tá bom? Então, porque se ele não tiver gelado, eu não consigo misturar. Ele vai ficar mole, tá bom? Então, deixa eu só colocar aqui. Eu vou só colocar um paninho embaixo. Vou dar uma misturadinha aqui rapidinho. E vamos bater, tá bom? Se você tiver dúvida, pode perguntar se o áudio tá bom, se a imagem tá boa. Tudo certinho, tá? Como eu falei pra vocês, é um creme bem amanteigado, é um creme bem gorduroso. Eu particularmente gosto bastante porque ele dá uma sensação diferente no seu cupcake. Mas aí vai de você, tá? Ah, eu não quero trabalhar com buttercream. Você pode trabalhar com outras coberturas, né? Pode trabalhar com brigadeiro, doce de leite, uma mousse, por exemplo. É o que o coração mandar sempre. E o que o cliente pedir também, obviamente, né? Então vou batendo aqui. De vez em quando eu desligo um pouquinho. Só para limpar aqui as bordas, para que toda essa manteiga que eu tô batendo aqui se dissolva no açúcar e o açúcar dissolva também com a manteiga. Então eu vou batendo aqui. O tempo, gente, vai depender muito de vocês. Eu já bati isso aqui 2 minutos e foi suficiente. Já bati 5 minutos. Então vai depender muito da sua batedeira nesse caso, tá bom? Então eu vou misturando bem. Se quiser colocar a essência nesse momento. Ó, creminho tá feito. Virou um creme mais branquinho, ele tá mais clarinho, ele tá mais aerado. Agora eu vou acrescentar 150 gramas de cream cheese gelado. Ele tem que estar gelado. Pode ser creme de leite fresco? Pode. 150 gramas também. Gelado. Pode ser nata? Pode. 150 gramas gelado. Então todos esses três gelado, tá bom? Vou lá buscar. Então, ó, acabei de tirar da geladeira o nosso cream cheese. 150 gramas é um potinho, né? Antigamente ele tinha 180, agora ele tem 150. Então, um potinho de cream cheese. Não vamos desperdiçar nada. E, ó, cream cheese. Prontinho. A marca é de vocês, tá, gente? Não precisa ser Polenghi, não precisa ser Filadélfia. Enfim, vai o que o coração mandar. E agora eu vou misturar só pra homogeneizar mesmo. Não vou bater até dobrar de volume. Prontinho, tá? Essa cobertura é uma cobertura que ela não aguenta mais do que 25 graus. Então, assim, hoje
tá? 22 de outubro de 2025, que está fresco, né? Está friozinho aqui em São Paulo. Tá aguentando, mas ela não passa de 25, 26 graus. Então, se você vai fazer para vender com essa cobertura, faça e deixe na geladeira até a utilização, tá bom? Então, nossa, o Emerson entrou na nossa live. Abraço, Emerson, saudade de você e da sua turminha. Meu aluno já há um tempinho. Não vamos falar quanto tempo, né, Emerson? Pra gente não revelar a idade. Gente, ó. Creminho, tá? Então, ele é firme, porém ele desce agora porque eu acabei de fazer. O que eu vou fazer agora? Vou colocar na manga de confeitar. Eu vou usar o bico perlê para trabalhar com os nossos cupcakes. Então, coloco aqui o biquinho perlê, mas pode usar o bico da sua preferência. E aí eu vou deixar na geladeira por mais ou menos de 15 a 20 minutos. Vai depender muito da sua... Você pode deixar até mais. Vou deixar só esse tempinho para mostrar para vocês que ele dá certo também, tá? Então, geladeira. Vou levar isso aqui lá para pia. E vamos começar a fazer a nossa massinha de... Deixa eu só pegar a tesoura. Só pegar a tesourinha, cortar aqui. Prontinho. Então, vou deixar aqui na geladeira até a hora de utilizar. E a gente vai fazer a nossa massinha do cupcake, tá bom? Então, vou tirar aqui. Bom, para fazer essa massa, gente, ela é muito simples. É uma massinha amanteigada, que na verdade ela é um intermediário entre um chiffon e uma massa amanteigada em si, né? Então é uma massinha bem simples de fazer. Essa massinha eu faço na mão mesmo. Ela é muito prática, então vale super a pena. Eu tô fazendo meia receitinha do que eu vou postar pra vocês. A receita original, né, a receita inteira, ela rende 14 cupcakes deste tamanho. Então, 14 cupcakes grandes. Eu dividi a massa ao meio, um pouquinho menos de meio, né? E fiz o cupcake vermelho. Então, pra fazer uma diferencinha, né? Pra dar uma diferenciada. Mas aí vai da preferência de vocês. Se não quiser usar, quiser fazer só branco, pode fazer. Se quiser fazer só vermelho, pode. Se quiser fazer só de chocolate, pode. Não tem problema nenhum, tá bom? Para os ingredientes, eu vou utilizar aqui. Vou deixar aqui, vou mostrar pra vocês. 2 ovos. Eu vou utilizar, na verdade, para a receita inteira, eu vou usar 4 ovos. Eu vou utilizar 120 gramas de creme de leite, 200 gramas de açúcar, da sua preferência. Vou utilizar 70 gramas de óleo, soja, milho, girassol, canola, o que você achar legal. E aqui eu vou utilizar essência de rum, né? Na verdade é emulsão de rum. Então, vou usar a emulsão da Mago. Ah, eu não tenho essa emulsão, não tem problema nenhum. Você pode colocar outra essência, por exemplo, de baunilha, de limão, de laranja, enfim. É totalmente opcional a essência, certo? Então essa receita vai creme de leite na massa. Então uma massa que vai gordura, no caso vai óleo, e vai também o creme de leite. Então bem simples. Então vou colocar aqui os nossos ingredientes principais, né? Então vou utilizar os ovos, o açúcar, o óleo e o creme de leite e a essência. Vou pegar aqui, misturar. Pode ser com a mão, pode ser com a espátula, pode ser com o fouet, o que você achar legal, tá bom? Então não tem tanto mistério essa receitinha, tá bom? Então é uma receitinha de um cupcake que eu faço já há muitos anos.
eu tirei de um livro americano há muitos anos mesmo. Então, na receita original, eles pedem para colocar também raspa de limão e essência de baunilha. Mas aí vai de vocês, no caso. Aqui eu estou utilizando a essência de rum porque dá um sabor diferente, dá um gosto, né, um aroma diferente. As emulsões da Mago são emulsões forneáveis, então ele vai aguentar altas e baixas temperaturas a ponto que eu não vou perder o aroma ao congelar e ao manter no forno. Então essa é a grande vantagem. E aí essa receita também aguenta. Eu posso fazer de chocolate, então eu vou acrescentar em média de 20 gramas de cacau em pó. Eu posso colocar corante da sua preferência. Eu posso fazer com gotas de chocolate. Essa receita aqui original pede para você colocar frutas congeladas. No caso, frutas vermelhas congeladas. Então pode fazer com morango, mirtila, amora, enfim, framboesa, tudo congeladinho. Fica maravilhoso que quando você corta o bolo, você tem os pontinhos da fruta cozida. Então parece uma geleia sobre o bolo. Então fica bem gostoso mesmo, tá? Mas aí vai de cada um. Pode fazer com gota de chocolate. Então, usem a imaginação. Misturei tudo. Eu vou acrescentar agora 200 gramas de farinha de trigo e 10 gramas de fermento químico em pó. Só isso, gente. Misturo bem. Não precisa de fouet, de nada. Só misturar mesmo, tá? E aí, feito isso, tá pronta a nossa massinha de cupcake, tá? Então, uma receitinha bem simples, não precisa de batedeira, não precisa de liquidificador, é uma receitinha bem prática. Então, ó, prontinha a minha massinha. Vou deixar descansando aqui. Se eu quiser colocar, eu vou dividir essa massa em duas partes, né? Uma parte eu vou fazer de baunilha, né? No caso de rum, que é a receita que eu tô fazendo, mas eu posso fazer também de outros sabores. Tá? Então vou pegar aqui a minha forminha de cupcake. Então, ó, para fazer o cupcake, hoje a gente tem várias formas, né? Várias formas e formas. Hoje vocês têm as de air fryer, né? Que são essas de silicone que eu posso assar na air fryer. Ela fica assa super bem e tal. Não vai estragar a sua air fryer e nem a sua assadeira. Eu gosto de utilizar essa de metal. Eu não sou muito fã de teflon. Eu acho que o teflon dá uma queimadinha no cupcake. Então, quando eu faço com ela, eu pego e misturo, coloco uma forma embaixo, tá? Pra não ter problema. Eu sempre vou utilizar as forminhas da Mago, né? Então, as forminhas da Mago... A Mago é minha parceira há muitos anos, então eu sempre falo da Mago, né? A Mago é uma empresa que evoluiu muito no ramo de confeitaria. Hoje é uma das maiores que tem no mercado. E eles lançaram uma forminha que ela é fácil de tirar. Então é só você ficar puxando. Não tem que ficar puxando igual aquelas outras antigamente que você abria uma e saía toda amassada. Essa não. Ela é fácil, ó, de tirar. Então aqui, ó. Então ela é facinho de tirar. Essa é a grande vantagem, tá? Não é difícil. Não é cara, tá? Isso é muito importante. Ó, só com a ponta do dedo eu consigo tirar aqui a forminha. Peguei, puxei a menos, prontinho. Então, feito isso, aí podem usar a imaginação. A Mago tem várias cores aí pra vocês trabalharem nos cupcakes, tá bom? Chegou a perguntinha. A Denise perguntou se ela fica sempre na dúvida se bota as claras em neve, se precisa bater no caso dessa receita. Não, tá? Essa receita você não precisa bater a clara em neve. Eu só uso clara em neve, Denise, quando eu vou fazer bolo amanteigado. Quando eu, por exemplo, eu vou fazer um bolo que vai bastante manteiga, é um bolo mais denso. Eu sei que é um bolo que eu vou fazer escultura, por exemplo, eu vou fazer estruturação, né? Vou fazer um bolo de andar. Aí sim, eu preciso bater a clara em neve porque ela vai trazer essa leveza que vai faltar no caso
dos ingredientes pesados, né? Como manteiga, farinha, açúcar, leite, enfim. Não precisa. Neste caso aqui, eu não misturei, não bati clara em neve de jeito nenhum. Eu não tenho nem paciência para bater a clara em neve, tá bom? Então eu faço sempre com... Eu só bato clara em neve quando eu faço o bolo estruturado. No caso, bolo de andar, bolo que vai ter que fazer escultura, bolo que eu vou ter que transportar para um lugar que é muito cheio de buraco, né? Enfim, um bolo mais pesado, entre aspas, aí eu bato a clara em neve, tá? Então aqui, crianças, misturei bem, agora eu vou colocar na forminha. Agora uma coisa muito importante, tá? Eu nunca vou utilizar até a borda da forminha. Então eu vou colocar sempre até a metade. Por quê? Se eu colocar até a borda, ele vai crescer e vai ficar feio. Então, para não ter esse problema de ficar com espaço sobrando ou vazando, eu preciso sempre colocar no meio a minha quantidade de massa, tá? Então, eu vou fazer 4 massinha branca, né? E agora eu vou fazer, vou colocar assim, mais fácil. E aí eu vou colocar agora o corante vermelho e o cacau em pó para fazer como se fosse um Red Velvet. Não é um Red Velvet, né? Que a massa é diferente do Red Velvet, mas só para dar uma cor diferente na minha massinha. Certo? Ó, coloquei aqui as 4. Vou colocar, agora pegar a minha espátula aqui, dar uma limpadinha. Eu vou colocar um pouquinho do corante vermelho. No caso agora eu vou usar o corante vermelho em gel. Tá? Então o vermelho pode ser o vermelho brilhante, pode ser o vermelho da sua preferência. Então eu coloquei bem pouquinho mesmo, ó. Deu mais ou menos uma colherinha de chá. Misturo bem. E aí eu tenho um cupcake vermelho, correto? Se eu quero, por exemplo, utilizar um tom vermelho aveludado, que é esse tom aqui, vermelho Red Velvet, eu preciso fechar a cor, então eu coloco o cacau em pó, tá bom? A Denise perguntou se coloca desmoldante nas forminhas. Não precisa, tá, Denise? Porque essas forminhas, elas são de papel, então eu sempre trabalho com forminha de papel para cupcake, tá? Se for as de silicone, não precisa untar também, porque ele vai soltar fácil, mas o ideal é você usar o cupcake assim, entregar para o cliente assim, né? A Denise perguntou se usa sempre o corante líquido. Não necessariamente. Aqui eu usei bem pouquinho o corante. Quando eu vou fazer uma massa grande e tal, aí eu tenho que usar o corante em pó. E daí se eu colocar muito corante, mesmo sendo da Mágoa, ele não amarga, mas outras marcas podem amargar o excesso de corante líquido. Então sempre corante em gel, de preferência em pó, se você for trabalhar com grande quantidade, certo? E aqui eu vou utilizar, crianças, uma colher de sopa, que dá mais ou menos 10 gramas, porque eu estou fazendo 1/4 de receita, tá? Então, de cacau em pó. Então, misturo bem. E aí o legal é que a mágica acontece nesse momento. Lembra do vermelho que estava? Ele começa a fechar a cor. Então ele fica com esse tom vermelho fechado, tá? Então um vermelho mais escuro, um vermelho mais Red Velvet, tá bom? Então eu gosto de trabalhar sempre com ele quando eu vou fazer Red Velvet ou vou fazer uma massa que tem essa cor vermelho sangue, né? Então vou colocar aqui a minha massinha. Lembrando, gente, que isso aqui é para o Halloween. Ai, mas eu quero fazer para o Natal. Pode? Pode, não tem problema nenhum. A mesma massa, só vai trocar a decoração nesse caso, né? Então aqui eu vou fazer, deixa eu pegar só mais uma forminha aqui. Eu vou fazendo no formato Halloween, porque estamos prestes ao Halloween. Mas se você não quiser, você pode fazer de Natal. Combina, né? Fazer verde e vermelho. Combina fazer, por exemplo,
azul não, branco e vermelho. Então pode usar a imaginação, tá? Até dei uma sujadinha aqui, deixa eu só limpar. Prontinho, então vou levar isso aqui para assar. Então meu forno já está pré-aquecido nesse caso. Ele vai assar em média de 12 a 15 minutos. Eu sempre brinco, né, que forno, cada um conhece o seu. Então pode ser que ele demore para assar um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas ele vai assar sem problema nenhum. Então, ó, temos o vermelho e o de baunilha, no caso de rum hoje. Fácil, difícil, mais ou menos, tranquilíssimo, né? Vou colocar para assar e eu vou mostrar para vocês uma caldinha que eu fiz para simular sangue, tá? Então fica aí. Tá muito fácil, gente? Então, super tranquilinho. Lembrando que o cupcake, ele vai assar em média de 15, 20 minutos, vai depender do seu forno nesse caso. Então, super fácil. Como que eu vejo? O famoso enfiar a mãozinha, passar a faquinha, tá tranquilinho, tá? Então, a Denise falou que gostou do fundo musical. Eu sempre tento colocar um fundo que seja compatível com a live, né? Então hoje é Halloween, então estamos This is Halloween, né? Então estamos nessa pegadinha Halloween, né? Então, crianças, uma coisa muito importante, tá? Deixa esfriar sempre. No caso aqui, eu vou utilizar a grade, a grade para esfriar o meu cupcake. Vocês encontram na Tia Marlene essa grade. Ela é maravilhosa pelo seguinte: eu posso pôr biscoito para esfriar, eu posso pôr panetone, pão, cupcake, bolo, o que você quiser colocar aqui, ele aguenta, tá? Então ele tem esses pezinhos, né? Aqui, como vocês podem ver, você que quer sair de novo. Então, ele tem o pezinho que ele vai ficar mais altinho em cima da mesa. Então ele vai passar a temperatura circulando e esfriando mais rápido. Se eu deixar aqui esfriando na bancada, o que vai acontecer? Vai umedecer a bundinha, né? A parte de baixo do cupcake. Que é o que eu não quero. Eu quero que ele não tenha essa umidade. Se ele ficar úmido aqui, ele vai mofar com facilidade, certo? Validades. Esse cupcake, ele dura, em média, tá? 5 dias na temperatura ambiente, dentro de um potinho, bem fechadinho, tá? Então, bem hermético, em torno de 5 dias. Se eu quiser congelar, ele congela por 3 meses também, certo? Então, dá certinho esse cupcake. Pode fazer isso até pensando pro Natal. Então, imagina fazer esse aqui pro Natal, né? Esse Red Velvet pro Natal. Então, bem fácil, bem tranquilo. A gente fala de Halloween, mas é uma data bem nova aqui no Brasil, né? O pessoal tá usando há pouco tempo aqui no Brasil, né? Mas dá para vocês usarem a imaginação pro Natal, Dia das Crianças, do próximo ano, Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia dos Professores, enfim, usar a imaginação. Eu li recentemente que a tendência é que o cupcake volte como uma febre, né, mundial entre o ano que vem, né, em 2026 para 2027. Eu acho super legal. Eu já dei aula de cupcakes com quase 100 pessoas na sala, então eu acho que é uma temática muito bacana. Acho que vale a pena fazer cupcake. Eu acho que é um bolinho muito versátil para você vender no dia a dia, para você dar de presente. A gente tem que pensar também que tivemos uma pandemia, né, que as pessoas não podiam cortar, não podiam comer tudo, né, tudo junto. Então um bolinho, acho que super vale a pena. Então dá para vocês usarem a imaginação. Vou pegar um cortadorzinho para mostrar para vocês como vocês vão rechear e eu já volto com o nosso cupcake, tá bom?
Então, para quem quer, por exemplo, rechear o cupcake, lembrando que o cupcake original ele não é recheado, ele é um cupcake só bolinho e cobertura, mas se você quiser pode rechear. Então eu comprei esse cortadorzinho na China há muitos anos atrás, há mais de 10 anos. É um cortadorzinho de cupcake mesmo, então você só introduz aqui, eu vou cortar um para mostrar para vocês e ele sai bonitinho, tá? Então é bem bacaninha esse cortadorzinho. Não tem um cortadorzinho da sua preferência, uma faquinha, um cortador mesmo, enfim, sua preferência. A Denise perguntou quanto que venderia um decorado e um sem decoração e o que ela usa para embalar individual. Na Tia Marlene, tá, vocês encontram as embalagens para cupcakes com 2 unidades, se eu não me engano com 1 unidade, então unitário, com 2, com 4, com 8 e com 12. Então vale super a pena. Hoje tem caixinhas que você pode transportar o cupcake individual ou em conjunto para quem vai trabalhar aí em encomenda para festas. E preço é muito pessoal. Esse cupcake em específico, o que é mais caro da minha receita é o cream cheese, que eu estou utilizando o buttercream americano. Então eu vou gastar em média para esta receita vamos jogar uns 30 reais. 30 reais entre... um pouquinho mais. Vamos jogar 50 reais entre massa, recheio, cobertura, tudo isso, tá? Sem decoração nenhuma. Então, em média de uns 50 reais. 50, 60 reais. Dá pra você vender aí, em média, em 6 a 7 reais cada cupcake decorado. Quer dizer, uma decoração simples, né? Com mais decoração, mais caro fica, tá? Então vai depender muito do seu público, do seu dia a dia, depende muito também do sabor que você vai vender, tudo isso influencia o resultado final, tá bom, Denise? Então aqui, crianças, vou pegar aqui esse cupcake, só vou exemplificar para vocês. Eu vou apertar aqui, dou uma giradinha e puxo. Então ele já sai e aqui já a tampinha. Então eu coloco o recheio aqui dentro e só ponho a tampinha aqui de volta, tá? Então bem simples, bem prático. E aí, gente, lembra que eu falei para vocês que eu fiz um sangue artificial? Então, um sangue bem simples, tá? Então, eu aprendi essa... Na verdade, não é nem a gente chama de sangue, né? Porque estamos no Halloween. Mas eu posso utilizar essa caldinha para colocar em cima de tortinha de morango. Eu posso usar para colocar em cima de bolo que tenha um espelho vermelho, né? Seja espelhado vermelho. Então, assim, não gosto de vermelho. Só trocar a cor. Então, aqui, ó. Bem simples, tá? Então, bem simples. Aqui eu levei para a panela 200 gramas ou ml de água, a água da sua preferência, né? Então, a aguinha. Eu utilizei 20 gramas de açúcar e 20 gramas de polvilho doce. Só isso. Só esses 3 ingredientes e o corante vermelho no caso, né? E levei para cozinhar até formar essa caldinha aqui, tá? Então, o legal é que ela fica, ó. Ela fica assim, fica com esse aspecto de gotinha caindo, tá? Então, deixa esfriar totalmente, aí eu vou colocar no meu cupcake para decorar, para fazer efeito de tortinha de morango, enfim. Eu vou colocar a receitinha para vocês do sangue artificial, tá? A Mago vende esse sangue artificial, mas se você não encontrar, você pode fazer isso aqui. Eu utilizei o corante vermelho, o mesmo corante que eu usei corante vermelho. O mesmo corante que eu usei para fazer o cupcake Red Velvet, né? Então, a mesma cor, mas vocês podem usar a cor da sua preferência. Pode fazer verde, pode fazer da sua preferência, tá? Denise falou que tá parecendo sangue, parece mesmo, né? Então, essa é a intenção, de deixar bem parecido com sangue. Vamos lá. Aí a Val Andrade perguntou se cozinha, quanto tempo cozinha. Até engrossar, tá? Não é engrossar até formar um mingau, tá? Ele vai ficar essa sensação aqui, ó, de líquido, porém ele desce, tá? Então, essa é a sensação, tá? Aí a Márcia perguntou se pode substituir o polvilho pelo amido, né? Pela famosa maisena.
Pode, só que eu não vou ter essa mesma consistência, ele vai ficar meio mingau. O polvilho doce, ele fica esse aspecto mais puxa-puxa, tá? Então, eu acho que ele fica legal pra fazer essa decoração, esse brilho. Se eu utilizar, por exemplo, a maisena, o amido de milho, ele vai dar esse aspecto mais gelatinoso. Aí eu ponho um pouquinho mais de água, tá? Se eu ver que vai acontecer isso. Dá certo, mas eu prefiro o polvilho nesse caso. A Dalva perguntou quantos cupcakes rende essa receita. Ele rende de 14 a 15 unidades, tá? Então ele é um rendimento bom, ele rende bem a sua receita. É um cupcake, é uma massinha um pouquinho mais gourmetizada, né? Porque vai ter creme de leite, tem óleo, tem ovos, enfim, tem bastante ingrediente, mas eu acho que ele rende bem, ele fica bacana para você vender, enfim, vale super a pena, tá bom? Então, eu vou pegar, lembra que a gente fez lá no comecinho a nossa cobertura? Eu vou pegar a cobertura na geladeira e a gente vai fazer o primeiro cupcake, tá bom? Então, deixa eu só pegar aqui. Ó, então, cupcake, né? A cobertura continua igual. Então, deixa eu só passar um álcool na mão. E aí, crianças, eu peguei algumas decoraçõezinhas. Eu comprei duas em loja de confeitaria em si. Então, eu comprei essa daqui que eu achei o máximo, que é um olho. Então, é uma receitinha bem... É uma gelatininha, meio que um... Ó. Meio que um... Ah, não vou saber explicar. Como se fosse uma... Oh, meu Deus, fugiu. Como uma balinha de goma, tá? Então, comprei essa daqui. E eu comprei esse daqui, que ele é 2 olhinhos e a boquinha. Eu acho que fica muito legal, né? Pra você colocar em cima do cupcake. A Dalva perguntou se a receita vai ficar salva. E a Márcia perguntou onde vai ver a receita. Depois que eu terminar, né, a live vai ficar salva. Eu vou postar a live. E depois eu vou postar a receitinha com todo o passo a passo, tá bom? Então não se preocupem. Se eu não postar agora, eu vou postar no final do dia. Ou vou postar amanhã. Então não se preocupem. Vou postar a receitinha com todo o passo a passo. Com o sangue artificial. Com a buttercream. Todas as decorações. Outra coisa. Eu fiz algumas decoraçõezinhas também de chocolate. Eu comprei na Tia Marlene o ano passado essa forminha. Eu vou pegar a forminha pra mostrar pra vocês. Que é de Halloween. Então aqui eu peguei a cobertura meio amarga. Fiz um gato preto, certo? Fiz morcego. Então olha que legal. Fiz uma lápide. Então, a lápide eu só passei um pozinho prata pra ficar um efeito mais envelhecido. E aí eu peguei a cobertura branca, tingi de branco novamente, né? E fiz a caveira. Certo? E fiz o fantasminha. Olha que legal, né? Então, é bem bacana pra você trabalhar. Eu vou pegar a forma pra mostrar pra vocês. A Denise perguntou se é pasta americana. Não, é cobertura fracionada. Eu acho que combina mais, né? Porque pasta americana com buttercream ele vai amolecer. Então eu prefiro sempre trabalhar com o chocolate ou a cobertura fracionada, né? Pra fazer essa decoração, tá bom? Vou pegar a forminha, só um minutinho. Ela tá até sujinha e eu fiz 2 lápides e eu comprei, e quebrou, na verdade, né? Mas eu comprei na Tia Marlene o ano passado. É esta forminha aqui, gente, ó. Então é o número 9643. Certo? Então, 9643. A Denise perguntou se é corante líquido que eu usei. Não, é corante para chocolate, tá? Na cor branca. Então, no caso você vai encontrar como dióxido de titânio, que é a mesma coisa, tá, Denise?
Aqui o que eu vou fazer? Só vou pegar um saquinho e vou colocar um pouquinho do nosso sangue. A Denise perguntou se tem na Chamarlene. Tem sim. Essa forminha eu comprei o ano passado lá, tá? Então, ó. Sangue. O sangue tá meio anêmico, né? Mas, ó. Sangue. E aí a gente vai fazer o primeiro cupcake. Que eu vou fazer o cupcake da seguinte forma. Vou colocar aqui no centro. Dar uma girada. Outra girada. Outra girada. Terminei. Ó. Certo? O que eu vou fazer aqui? Vou pegar uma colherinha, só um minutinho. Sabe esses conjuntinhos de colherinha? Então eu vou pegar aqui uma colherinha. Eu vou medir meu olho aqui. Ó. Vou medir meu olho. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou dar uma leve apertadinha, ó. Vou dar uma leve apertadinha aqui para que ele fique fixo. E aí eu vou pegar um pouquinho, mas eu vou abrir mais bem pequenininho o nosso sangue. E vou colocar aqui, ó. Pois é, Denise. A Denise falou que essa live tinha que ser numa sexta-feira 13. Pois é. Ó. Vou colocar aqui. Coloquei aqui no centro, certo? Ó. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar aqui. Certo? Então, ó. Vou colocar assim, como se esse olho estivesse sangrando. Tudo bem? Então, ó. Temos o primeiro cupcake. Vou deixar aqui, depois eu vou colocar todos eles para mostrar para vocês como que fica. Agora, o próximo cupcake, eu vou fazer a mesma coisa. Então, ó, os olhinhos, no caso, os olhinhos, eu só vou pingar antes. E aqui eu vou dar uma leve fechadinha, ó. Então, fechei a boquinha. Vocês viram que eu deixei ele mais tortinho pra cá? Então, o que eu vou fazer? Aonde eu deixei mais tortinho, eu vou colocar a boquinha mais fechadinha. Então, ó. A boquinha. E eu vou colocar os dois olhinhos em cima. Só que o que eu vou fazer? Vou pingar um pouquinho só de colírio vermelho no nosso olho. Então, olha só, crianças. Então, ó, já não fica diferentinho? Lembrando que a cobertura é bom deixar descansar mais tempo, tá? Ela tá molinha ainda. Mas o ideal é fazer sempre pelo menos umas 2, 3 horas de antecedência. Mas como estamos na live, então temos esse daí, essa coisa pra fazer. Então agora aqui, o que eu vou fazer? Esse do Red Velvet eu vou fazer só uma coisa única. Então eu vou deixar ele só como se fosse aqui o centro. Certo? Aí o que eu vou fazer aqui? Sabe bolacha de chocolate?
não precisa ser Oreo, pode ser da sua preferência. Eu vou pegar um raladorzinho. Então, ó, um raladorzinho. Vou pegar a minha bolacha, de preferência sem o recheio. E eu vou ralar sobre o meu cupcake. Então, ó. Como se fosse terra, tá? Então, ó. A Denise perguntou se pode fazer com chantilly, se é o mesmo processo. Mesma coisa, tá, Denise? Pode fazer com chantilly. Eu só quis fazer com buttercream pra fazer um estilo diferente pra vocês, né? Ó, fiz aqui, certo? O que eu vou colocar agora? A nossa lápide. Então, vou fixar aqui. Ó. A nossa... Opa! A nossa lápide. Então, ó. A nossa lápide. E aí, o que eu vou fazer aqui? A lápide não foi bem, né? A noite de Halloween não foi muito bem... né, como é que eu vou explicar? A noite dos mortos-vivos está chegando. Então eu vou colocar o quê? A caveira. Vou colocar a caveira aqui em cima. Opa! Então, ó. Aqui deu uma sujadinha de buttercream, mas tudo bem. Então, ó. Ah, não, mas eu não quero colocar a caveira. É só retirar, tá bom? Vou deixar sem a caveira pra mostrar pra vocês também. Deixa eu só fechar aqui a minha lápide. Então, ó. Também fica bonitinho, não fica? Aqui sobrou um pouquinho do meu farelinho. Vamos colocar um pouquinho aqui em cima também. Então, ó. Já temos outro cupcake pronto. Muito difícil, gente? É fácil, não é? Tranquilinho até aqui. Agora o próximo, eu vou fazer um cupcake mais alto. Então, eu vou fazer um cupcake que tem volume. E aí eu vou colocar o nosso morceguinho. Ó. Então fica muito bacana, né? Você trabalhar com esses desenhos, né? Essas decorações também em cima do seu cupcake. Então aqui eu vou fazer mais um também mais altinho. E aí eu vou colocar o nosso gato preto também. Mas eu vou colocar ele como guardião do cupcake. Certo? Então, olha como fica legal você fazer esse mesmo cupcake, a mesma cobertura, só que com decorações diferentes, né? E aí aqui eu peguei até uns sprinkles que eu ganhei já da Maga há um tempinho, que ele é roxinho. Então, pra quem quer fazer uma versão, né, sem essas coisas horripilantes, né, pode fazer com as miçanguinhas. Então, por exemplo, vou colocar aqui ó, então
Vou colocar aqui a nossa coberturinha. Só limpar aqui o dedo. Vou colocar um pouco das nossas miçangas. E aí, por exemplo, eu posso pôr a caveirinha em cima, só pra não falar que não tá todo do Halloween, né? Então, posso colocar toda a caveirinha aqui em cima, não é? Ah, não quero colocar a caveirinha. Posso colocar o fantasminha. Então, vou colocar o fantasminha pra mostrar pra vocês. Certo? Nosso cupcake já está cheirando. Eu vou só pegar lá pra mostrar pra vocês como que ele ficou. E a gente já volta aqui pra finalizar todos os cupcakes, tá bom? Nossos cupcakes já estão prontos. Esse aqui até deu uma boa douradinha. Tá pronto, é só deixar esfriar totalmente para poder o quê? Decorar, isso é muito importante. Tudo bem, gente? Vou mostrar de novo como que a gente finalizou nossos cupcakes. Então, ó, massa super tranquila de fazer, buttercream super fácil de fazer. Deixa descansar bem esse buttercream para ele ficar firminho. Fez. Aqui eu fiz um sangue artificial, né? Então, fiz um olho com sangue. Então, vou colocar aqui mais pra cima. Então, ó. Com sangue. Quero fazer uma coisa mais diferentona. 2 olhinhos e a boquinha. Certo? Ah, eu quero fazer uma coisa bem forte. Uma lápide com a terra. Posso fazer uma versão mais simplesinha com o morceguinho. Certo? O nosso gato, que dá sorte. E aí, se eu quiser uma coisa bem simplesinha, só para fingir que eu estou participando de um Halloween. Um fantasminha camarada, não é? Crianças, foi difícil? Foi fácil? Foi tranquilo? Tá. Tranquilo, né? A nossa live de hoje. Então, nenhuma dúvida, por favor, podem mandar. Lembrando que esse cupcake pode ser congelado por 3 meses. Desse jeito aqui, ou só o bolinho. A cobertura também aguenta bem. Se eu quiser trabalhar, por exemplo, com a cobertura de chantilly, brigadeiro, doce de leite, enfim, o que você quiser trabalhar, pode trabalhar sem problema algum, tá? Então, é bem tranquilinha as receitas. Dá para vocês venderem bastante agora nessa semana do Halloween. Então, pensem aí para festas do pessoal, enfim. Espero que vocês tenham gostado. A Denise perguntou como que descongela decorado. Freezer, geladeira, tá, Denise? Põe no freezer ele aberto, descongela ele em temperatura ambiente e sem tocar, tá? Então, em torno de 1 hora, às vezes um pouquinho mais, vai depender muito da sua geladeira, né? Então, freezer, geladeira, tá? Semana que vem, no dia 30, estaremos novamente aqui com a nossa última live do mês de outubro. Então, Dave's Cake, que é o famoso bolo chocolatudo da Matilda, né? Do filme Matilda. Eu, particularmente, adoro esse bolo. Eu acho ele muito gostoso. Então, tenho certeza que vocês vão gostar, tá bom? Então, dia 30. E aí, eu quero uma coisa muito importante de vocês. Eu quero que vocês me mandem. Podem me mandar pelo Instagram ou podem mandar por aqui mesmo.
o que vocês querem aprender nas lives de novembro e dezembro, tá? Então pensem que agora o tema vai ser só Natal. Então a gente vai pensar se teremos 6 lives de Natal. Então, olha que beleza, né? Então dá pra gente fazer doce, salgado, bastante coisa aí bacana para o Natal, tá bom? Então pensem aí, podem me mandar, que eu tenho certeza que eu vou gostar de ver os comentários, tá bom? Muito obrigado pela paciência, muito obrigado pela presença. Ó, já me pediram guirlanda. Vamos ver o que mais. Sobremesas. Enquanto isso eu vou fazer o seguinte, eu vou ficar segurando esse olho aqui para mostrar para vocês como que ficou. Eu adorei esse daqui. Ó, sobremesas na travessa, sobremesas pro Natal, essa vai ser um dos temas, né? Então, bolachas decoradas, bom, vou anotar todas as informações e vou colocar aqui, vou pensar direitinho para vocês, tá bom? Crianças, espero que vocês tenham gostado, que vendam bastante cupcake, tá bom? Fiquem com Deus e a gente se vê na semana que vem, tá bom? Com a nossa live de David's Cake. Um beijo para vocês, se cuidem. E até a próxima. Tchau, tchau, gente.